Capítulo 5 Expansão e Reforma, 1864 a 1873. Obstáculos a vencer. Não bastassem as tensões internas, a Igreja florescente tinha que lidar com obstáculos externos também. A Guerra Civil Americana estava no seu auge. Precisamente ao mesmo tempo, o serviço militar e outras alterações provocadas pela guerra eram questões importantes para serem tratadas, sem perder o foco na missão eminente da Igreja remanescente. Tão logo a Igreja estava organizada formalmente, um dos primeiros benefícios imediatos aconteceu quando o governo dos Estados Unidos assegurou o direito de não combatentes aos membros das igrejas em 1864, chamado para ir ao oeste. Assim que a guerra terminou, a igreja foi capaz de voltar a pensar em expansão. Enquanto Michigan e outros estados do centro do país eram considerados oeste, agora o extremo oeste abriu novas possibilidades. Um chamado macedônio veio de 14 membros que viviam isolados. Então, na sessão da Associação Geral de 1868, os pastores Longbourn e Bordeaux foram apontados para irem para a costa oeste. O trabalho cresceu rapidamente e espalhou-se pelo noroeste do Canadá também. Os White visitaram a costa oeste em 1872. Como resultado dessa viagem e vendo as necessidades do trabalho nessa área, eles venderam sua casa em Battle Creek e doaram dinheiro para o trabalho lá. Em torno de 1874, a primeira edição de Sinais dos Tempos saiu do prelo no oeste. Hoje, um terço dos membros da divisão norte-americana reside no território das Uniões do Oeste. Expansão das publicações. Em 1865, as 6 publicações sobre saúde de Ellen White, baseadas numa visão de 1863, foram lançadas. A necessidade por esse tipo de orientação era extremamente urgente. Muitos dos líderes pioneiros estavam com a saúde muito fragilizada devido à ignorância, ao mesmo tempo que os membros estavam ativamente envolvidos na promoção da temperança, não estavam totalmente conscientes dos aspectos positivos do viver saudável, dando continuidade ao mesmo tema. Em 1866, a revista Reformer apareceu como o primeiro periódico de saúde da Igreja. Instituições de saúde estabelecidas. Como resultado direto de uma segunda visão sobre saúde recebida por Ellen White, uma instituição de saúde foi estabelecida em 1866. Inicialmente foi chamada de Instituto de Reforma de Saúde do Oeste e depois ficou mundialmente conhecido como Sanatório de Battle Creek. Foi pago por doações pessoais. Tiago White e J.P. Kellogg deram $500 cada, e tornou-se o primeiro do que estava para tornar-se uma das maiores cadeias de instituições médicas do mundo. A doutora Kate Lindsay ajudou a começar uma escola de medicina em Battle Creek em 1883. Escolas estabelecidas. Esforços esporádicos tinham sido feitos para estabelecer escolas de igreja a partir de 1853. Possivelmente a primeira delas foi mantida por John Binton como sua filha, Martha, como professora em Bucksbridge, Nova York. A primeira escola adventista do sétimo dia oficial do mundo começou em 1872, em Battle Creek, através de Goldor Bell, um ex-paciente do sanatório de Battle Creek. A escola estabeleceu-se num edifício que tinha originalmente sido construído para a gráfica. Hoje, a igreja dirige mais escolas ao redor do mundo do que qualquer outra denominação protestante. O início das reuniões campais. Os primeiros adventistas do sétimo dia tinham realizado reuniões campais anteriores a 1844, mas a ideia desvaneceu-se por causa do pequeno público. 5 anos depois que a Associação Geral foi organizada, a ideia foi reanimada, e em 1868, a primeira reunião campal adventista do sétimo dia foi realizada numa fazenda em Michigan, com 2.000 pessoas presentes. Em 1878, haveria 20.000 presentes a uma campal próxima a Boston. Hoje, essas reuniões campais são realizadas em muitas partes do mundo, das quais algumas das maiores foram realizadas no leste da África. O começo das escolas sabatinas.
As primeiras lições da escola sabatina apareceram na Jütz-Structur, em 1852, e foram escritas por Tiago White. G.H. Bell, o professor nato, tinha experiência no funcionamento de escolas dominicais. Então, em 1869, ele preparou 2 séries de lições para a escola sabatina. No ano seguinte, um simples esboço de programa foi implantado e a escola sabatina estava em pleno funcionamento. As primeiras ofertas da escola sabatina foram enviadas à Austrália em 1885 e à África em 1887. Mais tarde, um navio foi enviado ao Pacífico Sul. O Pitcairn navegou os mares do sul por diversos anos, levando missionários para muitas ilhas. Toda a população da ilha de Pitcairn hoje é adventista do 7º dia. No fim do ano 2001, as estatísticas da igreja mostraram que havia cerca de 15.859.274 membros da escola sabatina no mundo todo. Estabelecimento da Sociedade de Literatura Missionária. A Sociedade de Literatura Missionária, formada em 1869, estabeleceu como um dos seus mais amplos projetos uma maior distribuição de literatura. Stephen Haskell viu potencial nesse tipo de trabalho e o organizou de uma forma mais efetiva. Logo, ficaram conhecidos como tratados e sociedades missionárias. Foram precursores do departamento e de publicações, da loja Céus e da comportagem. Na Assembleia da Associação Geral de 1873, uma sociedade missionária foi formada. Como resultado, o trabalho missionário, participação em testemunhar e evangelizar entre os membros aumentou. A sociedade tornou-se departamento de atividades leigas, depois Ministério Pessoal.